Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, a rodada ontem teve jogos, né? 2 jogos, Juventude empatou com o Atlético Mineiro, 1-1. Atlético Mineiro tinha 1 ponto a mais que o Vasco, agora tem 2 pontos, né? O Vasco vencendo o Atlético Goianiense hoje, passa o Atlético Mineiro, vai a 23, passa também o Bragantino, né? O Bragantino perdeu na rodada para o Cruzeiro. O Bragantino tem os mesmos 22 pontos do Galo. Então o Vasco iria a 23, ficaria em nono, bonitão em nono, já chegando lá na parte de cima da tabela. O Juventude empatou, igualou ao Vasco, né? Igualou em pontos com o Vasco, mas continua abaixo, porque o Vasco está na frente com alguns critérios de desempate. Irmão, e ali embaixo deu aquela, o Corinthians ganhou do Criciúma, ganhou umas 3 pontinhos, ele é o cara que está ali no Z4, na beirada para sair do Z4, diminuiu a distância para o Vasco, 5 pontos, mas o Vasco vencendo, coloca de novo 8 pontos. Fato é, cara, fato é. Importante a vitória do Vasco hoje, tá? Contra o Atlético Goianiense. É possível vencer, né? E é importante vencer para a gente continuar mirando na parte de cima da tabela, tá? Ingressos, pessoal perguntando de ingressos. O lote extra que o Atlético Goianiense colocou à venda, esquece. Acabou também. Torcida do Vasco vai invadir. Ontem o Vasco chegou, tinha gente lá no hotel, galera pegando aquele autógrafo, Felipe, o diretor técnico atendendo todo mundo e tal, a galera vai invadir, né? Vai ter aquele clima bom, cara, clima bom pro Vasco vencer, claro, respeitando o time da casa, respeitando o Atlético Goianiense. O treinador do Atlético Goianiense é o Wagner Mancini, cara, o experiente Wagner Mancini, é treinador do Atlético Goianiense. Ali tem alguns jogadores, melhor dizendo, que são interessantes. Luiz Fernando, que mete gol. O Shailon no meio de campo chegou a ser o cara com o maior número de assistências no ano. Lembra disso? A gente até falava, pô, o Vasco podia ficar de olho no Shailon. O Vasco podia trazer o Shailon. O Shailon tá bem lá no Atlético Goianiense. O Vasco estava sentindo falta de um 10, né? De um reserva para o Payet. Payet tá vivendo machucado nesse ano. A gente falou do Shailon. Shailon continua no Atlético Goianiense, tá? Não é um time também bobo, não, irmão. Tem que ter cuidado, tá? Fazer um bom jogo para vencer essa partida. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, tá? Que vem jogando demais, mas está pendurado. Se tomar o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro. Falando em 3º cartão amarelo, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro tomou o 3º cartão amarelo, tá? Não vai jogar contra o Vasco. Jogadoraço, né? Jogadoraço. Isso aí é reforço pro Vasco. Gostei demais. Gosto muito do futebol do Arana. O Arana não jogando contra o Vasco na próxima partida contra o Galo vai ser bom demais. Então, Paulo Henrique aí na lateral direita, Michael e Léo, tá? Por enquanto, esquece! Essa aí é a zaga titular. João Vitor tá machucado. Então vamos de Michael, vamos de Léo, tá? Boa sorte aos dois, tomara que façam uma boa partida. Lateral esquerdo, Piton, um dos melhores jogadores desse elenco, tá? Meio de campo, Matheus Carvalho e Hugo Moura, os 2 volantes que estão destruindo, estão jogando demais, tá? E aí fechando esse meio de campo, Praxedes, Praxedes, né, irmão? Praxedes, Rafael Paiva tá confiando no jogador, tomara que o jogador faça também uma boa partida. Na frente, David caindo pelo lado esquerdo, Verratti centralizado e o Adson pode ser que não jogue, tá? O Adson viajou, tá em Goiânia, mas tá com edema na coxa. Pode ser que o Adson, que vinha muito bem, uma pena se o Adson não jogar, né? Ele deve, inclusive, não jogar, tá? Mas o Adson vinha fazendo boas partidas, né, cara, com a camisa do Vasco. E aí, se o Adson não jogar, tem a opção de colocar o JP,
tem a opção de colocar Ryan, tem a opção de colocar também o Rossi. Vamos ver quem que o treinador Rafael Paiva vai escolher para jogar ali no lado direito do ataque, no lugar do Adson. Irmão, como o clima melhorou, né, cara? Como o clima melhorou, maluco. Pô, agora a gente tá falando em 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder. Meu amigo, foi, ó, a gente empatou com o Botafogo, ganhou o Fortaleza, ganhou o Inter fora, vitória sensacional fora de casa, e aí ganhou em casa contra o Corinthians. São 3 vitórias seguidas, cara. Hoje o Vasco pode ir para a 4ª vitória seguida. 5º jogo sem perder, ganhando, vai a 23 pontos, vai a 9º, passa o Bragantino, passa também o Atlético Mineiro. Pô, irmão, até que enfim a gente estava merecendo uma melhor campanha. O vascaíno não precisava, né, não merece mais sofrer, né, cara? É muito bom olhar para cima e, inclusive, falando aí em olhar para cima, né, a gente cobra, claro, reforços para esse elenco. É um elenco ainda limitado, né? Faltam algumas peças. O Pedrinho sabe disso, confirmou que está de olho ainda em 2 reforços. Um deles é a zaga. Toda hora é especulado um grande nome para essa zaga. O Pedrinho não quer trazer qualquer jogador para jogar na zaga do Vasco, tá? Ele quer trazer o cara para chegar sendo titular, tá? Foi falado no André Ramalho, que é do PSV, acabou de ser campeão com a camisa do PSV lá na Holanda. Foi falado no nome do Dória, tá? Mas ele acabou acertando com o Atlas do México, o excelente zagueiro Dória, tá? Foi falado o nome do Rafael Toloi, grande zagueiro também brasileiro que está lá na Itália, jogadoraço, tá? Foi falado também o nome do Pepe, pô, craque internacional, passagem pelo Real Madrid, Porto de Portugal, seleção portuguesa de futebol. Então vocês estão vendo só nomes grandes especulados. E agora surge mais um nome, tá? O nome do Mina. É o nome do Mina. A gente inclusive falou sobre o nome dele alguns vídeos atrás, né? Que o Vasco poderia tentar, tá? E ontem veio a informação da imprensa de que o nome do Mina agrada ao Vasco, tá? Agrada e muito o departamento de futebol do Vasco. Então, é um nome que eu já falava para vocês que me agrada também, é um grande zagueiro, o zagueiro Mina. Tomara que o Vasco consiga apresentar uma proposta, tá? E consiga trazer o jogador, e aí seria sensacional, né? Botar uma zaga com João Vitor e Mina, irmão, esquece! Não ia passar nada, tá? Ia ser um excelente reforço para o Vasco, tá? A contratação do zagueiro Mina. Pensar também depois, né? Contratou o zagueiro, depois como é que vai ser esse ataque aí? Sei que Pedrinho, que é mais um jogador também para chegar jogando, para ser titular para esse ataque. E aí é muito bom, né, irmão? Não é também para ficar gastando dinheiro com qualquer jogador que não vai jogar, né? Pedrinho tá querendo dar o tiro certo, tá? E só desses nomes especulados, principalmente para a zaga, eu fico feliz, tá? Mais feliz ainda, irmão, é se o Vasco ganhar o Atlético Goianiense e trazer os 3 pontinhos hoje. Queria que você comentasse sobre o nome do Mina, zagueiro Mina, ex-Palmeiras, que hoje está no Cagliari da Itália, se esse nome te agrada para a zaga do Vasco, e queria saber de você se você está empolgado, se você está confiante na vitória do Vasco hoje contra o Atlético Goianiense. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!